rebaixamento de cargos nas igrejas evangélicas. Você pode, com uma loucura dessas, com uma sandice dessas, como assim? Várias vezes eu já falei aqui em outras plataformas que dizem que os evangélicos são o povo de Deus e que a igreja evangélica é a única igreja verdadeira, diante de um lugar que eles frequentam, que é a igreja de Deus, diante do ministro de Deus. Mas, quando a pessoa está numa denominação, ele é consagrado a presbítero, a diácono, a pastor, não interessa, e ele vai para uma outra denominação, essa denominação não aceita a consagração dele. Então, uma coisa que eu já expliquei para vocês: Deus não deu cargos, Deus não deu títulos. As denominações é que dão cargos, as denominações é que dão títulos. Então, no período da Igreja de Cristo, as igrejas funcionavam nas casas, nas ruas, nas praças, na beira do mar, na beira do rio, na floresta, na mata, aonde que dava para funcionar, ela funcionava. E quem tomava conta daquele grupo era um pastor, um líder, um presbítero, mas ninguém chamava ninguém pastor fulano, presbítero beltrano. Todos os apóstolos pastorearam a igreja, e você não vê Pedro falando assim, porque o pastor João, o João falando assim, o pastor Tiago, o Tiago falando assim, o pastor Mateus, o pastor Paulo, porque eles não recebiam títulos, eles não recebiam cargos, eles recebiam dons de Deus. As pessoas não entendem. Hoje em dia são cargos e são títulos. Quando eu falo de rebaixamento de cargo, você já viu isso? A pessoa foi consagrada, por exemplo, a pastor numa denominação. Quando ele vai para outra, ele é rebaixado a um mero membro de banco. Então, existe alguns processos, alguns procedimentos para você ser reconhecido como pastor aqui na igreja. E tem um tempo de provação, sabe? Tem um tempo que ele tem que passar ali para ele se adaptar, para a igreja conhecer, para ele conhecer a igreja, para ele adaptar as normas, as doutrinas da igreja, sendo que a Bíblia, a palavra de Deus, é uma só, as normas, as doutrinas, as regras, umas são diferentes da outra, essa não aceita, a dessa, essa não aceita. Então, o período probatório, você precisa passar por um período probatório. Então, você era um pastor, ungido de Deus, o anjo da igreja foi reduzido a nada, a um mero membro de banco. Depois do período probatório, dos processos, talvez você vai ser consagrado e vão te colocar de novo no cargo que você tinha antes. Vão te dar de novo o título que você tinha antes. Isso pela igreja, porque Deus, Jesus não deu cargo nem título. Hoje eu fiquei sabendo de um absurdo. A pessoa até aceitou, mas foi o seguinte: numa denominação, o cara era pastor. Quando ele foi para outra, ele foi reduzido a diácono. Aqui não. Você vai ser obreiro, mas tem que começar como diácono. Como se houvesse hierarquia. No reino de Deus, já que não tem título, não tem cargo, não existe hierarquia. Cooperador, obreiro, diácono, presbítero, evangelista, pastor, bispo, não existe. No evangelho isso não é uma hierarquia, entende? Nunca foi. Então ele foi rebaixado, foi reduzido a diácono e ficou como diácono nessa igreja. Passou um tempo, ele voltou para aquela denominação a qual ele havia sido pastor. Aí ele falou, eu voltei, mas lá na outra igreja eu tinha sido rebaixado a diácono. Não, aqui nós vamos te elevar de novo a pastor. Você pode, com uma sandice dessa? Aonde você encontra essas coisas no Evangelho de Cristo? Eu, hein?